Olá pessoal, mais uma vez aqui no curso do canal Treina Técnico. Estamos no curso de Eletricidade Básica e hoje na aula 9, vamos falar sobre resistência elétrica, dando continuidade então aos nossos cursos. Bom, a resistência elétrica, quando a gente pode pensar em resistência elétrica, nós temos que pensar sempre na questão da oposição, já que estamos falando de corrente elétrica, oposição à passagem dessa corrente. Resistência é oposição, é dificuldade, e se tratando de corrente elétrica, então trata-se da dificuldade da corrente elétrica atravessar os materiais. Como nós vimos lá nos estudos anteriores, as matérias são formadas então dos átomos que possuem elétrons em várias camadas, e a última camada é a camada que importa, que é a camada por onde vão acontecer os fenômenos então da corrente elétrica. E de acordo com a constituição de cada material, nós vemos que eles têm características de última camada diferentes. Então essa resistência vai acontecer exatamente em função dessa dificuldade dessa passagem da corrente. Essa constituição dos materiais permite então que alguns materiais sejam mais resistivos ou menos resistivos. Portanto, os mais resistivos vamos chamar daqui para frente de materiais isolantes. Eles são materiais que alguns são totalmente isolantes, por exemplo, a borracha, a madeira, né, o plástico, são materiais, apesar de terem elétrons, né, todos os materiais nós vimos são formados de elétrons, prótons e nêutrons, mas a constituição desse material é um material que não tem elétrons livres na última camada. Então eles se tornam materiais isolantes. E também nós vimos que cada material vai ter uma resistividade. Essa resistividade vai ser medida em ohms, em homenagem novamente ao George Ohms, que foi o cientista, né, que estudou esse fenômeno. Então resistência, falou em resistência, é a dificuldade da passagem da corrente no circuito. Então você poderia perguntar: pô, mas eu quero que a corrente elétrica passe pelo circuito, flua pelo meu circuito. Porém, essa resistência, essa corrente, muitas das vezes ela tem que passar por circuitos muito delicados. Então, se ela passar com muita intensidade, vai provocar, por exemplo, a queima de determinados materiais. Por quê? Porque ali você vai estar colocando, por exemplo, uma lâmpada, você pode estar colocando qualquer outro aplicativo, por exemplo, uma campainha, você pode estar colocando um transformador, diversos tipos, motores, ventiladores. Então você pode estar colocando diversos tipos de materiais pelos quais não é possível que se passe uma corrente muito intensa, senão ele não suportará e queimará. Portanto, o trato da corrente elétrica é necessário que você entenda então como você vai utilizar o jogo das resistências elétricas nos circuitos. Hoje basicamente nós vamos falar somente sobre o que é resistência elétrica. Depois nós vamos, mais na frente em outras aulas, nós vamos ver como que se realmente calcula isso na prática. Nós vamos hoje mostrar as fórmulas, né, como que se chega a esse estudo da corrente elétrica, mas na verdade isso tem que ser feito com muito critério. Então hoje fica definido para vocês que na corrente elétrica nós temos o fenômeno resistência elétrica. Essa resistência você pode ter ela de várias maneiras no circuito. Você pode ter resistências
em forma de componentes resistivos, onde você coloca esses componentes para propositalmente causar essa resistência. Você tem a resistência intrínseca dos materiais, ou seja, são os próprios materiais pela sua constituição que possuem resistência. É o caso, por exemplo, dos condutores, é o caso, por exemplo, de uma lâmpada, né, que possui já uma resistência interna dentro da sua composição, da sua formação. Então a resistência é algo que você pode introduzir no circuito, ou o circuito, após ser montado, ele pode simplesmente um pedaço de fio, ele já tem a sua resistência própria, então ele já vai causar uma determinada dificuldade essa passagem da corrente. Logicamente que algumas resistências são resistências desejáveis e outras são indesejáveis. É óbvio que se você tem um condutor de corrente elétrica, você gostaria que ele não causasse nenhuma interferência na passagem da corrente elétrica, porque o seu objetivo é alimentar uma carga que está lá na ponta do fio do condutor. Por exemplo, quando você faz uma extensão e coloca na ponta uma lâmpada para iluminar algum local. O seu objetivo é que a lâmpada acenda lá na ponta e acenda com a maior luminosidade possível. Daí você não quer que essa corrente seja perdida no caminho, e sim que ela seja totalmente aproveitada para fazer o trabalho, né, que é o que mais a gente deseja, é o trabalho. E o trabalho da lâmpada é encandecer o filamento e acender e dar aquela luminosidade. Portanto, a resistência nos condutores são resistências que nós chamamos de resistências indesejáveis. Também quando você está colocando essa resistência, esse circuito, montando esse circuito, você vai conectar, né, determinados componentes, tipo tomadas, você vai fazer emenda nos fios, você vai fazer conexões. E essas conexões, por serem conexões feitas artificialmente, não são próprias do material, você precisa unir esses componentes do circuito. Em cada conexão dessa você terá também resistências que serão causadas nesse circuito. Então são as chamadas resistências indesejadas. Depois nós vamos ver melhor um capítulo só sobre isso. Bom, as resistências, ou resistências de modo geral, elas são causadas por resistores. Então o resistor, que são esses tipos aqui, por exemplo, aqui você tem um resistor que ele é ajustável, né? Você consegue ajustar a resistência. Você tem resistores fixos, mas com vários tipos de saídas, várias resistências pré-determinadas, e o resistor de um valor só, de um valor fixo, que é esse símbolo aqui. Todos os componentes em elétrica ou eletrônica possuem um símbolo próprio. Isso é uma fotografia da peça em si. E aqui ao lado você tem a simbologia. É muito importante que você já comece a fixar na mente essas simbologias, porque ao você deparar com um esquema elétrico, você não terá todas as explicações, fotos e tal, você terá somente simbologias. Então nós vamos ter também um capítulo aqui, uma aula só sobre simbologia. Mas então resistência é causada por resistores. Esses são chamados resistores desejáveis, ou resistores que você vai colocar no circuito porque você quer causar uma diminuição da passagem da corrente para exatamente proteger os seus equipamentos e também para executar a função a que eles foram designados. Aqui você tem resistores chamados variáveis, chama-se também de potenciômetros, que pode ser nessa forma maior aqui, igual que tem
uma parte variante aqui, tem um eixo, são chamados resistores variáveis ou potenciômetros, e podem ser naqueles chamados trípodes, que eu não coloquei aqui a foto, aqueles mini resistorzinhos que você ajusta com uma chave de fenda fina. São normalmente encaixados nos circuitos e são resistores variáveis que você não tem acesso externo ao equipamento. Esses aqui são aqueles utilizados em volumes de rádio, ajuste de tensão de fontes variáveis e etc. Então esses resistores são chamados de resistores variáveis. O que é um resistor fixo e o que é um resistor variável? O resistor fixo, ele só tem dois terminais, e entre esses dois terminais você vai fazer a medida de um valor de resistência qualquer. Pode ser qualquer valor, de 0, alguma coisa a milhares de ohms, até mega-ohms, né? Então você tem dentro daquelas unidades de medida que nós estudamos, o ohm, né? Quilo-ohm, mega-ohm, que são 10 elevado à sexta potência já, né? Então são os resistores de maiores resistências. Você tem esses aqui que é exatamente igual a esse, porém ele tem umas derivações, onde que, por exemplo, daqui a aqui ele teria, por exemplo, 100 ohms, mas em passos de 20, então 20, 40, 60, né, ou 30, 60, 90, são vários saídas. Então se você quer a resistência total, você liga daqui para cá. Se você quer uma resistência intermediária, você mede a resistência que tem entre os terminais e você tira um fio daqui e outro fio daqui. Então você terá, por exemplo, um resistor de 100 ohms, você poderá ter a aplicação de 90. Então você vai colocar aqui 50, vou colocar no meio. Esse é a mesma coisa desse, porém ele não é com valores fixos, derivações fixas. Ele tem uma variação móvel, que é similar a este. Porém, esses aqui são resistores para um uso mais externo ao equipamento, são de normalmente baixa potência, são resistências altas, mas de baixa potência, ou seja, só não permitem circulação de correntes muito altas. E esses aqui são resistores chamados resistores de fio, fixos de fio. É um tubo de louça normalmente, com fio enrolado, fio fino enrolado, e esse cursor ele vai deslizando sobre as espiras dos fios que você vê aqui, e você vai conseguindo ajustar o valor de resistência. Quanto mais se você colocar um fio nesse terminal, quanto mais próximo desse terminal tiver, menos resistência você terá, porque a corrente só passará daqui e sairá por aqui. Então essa outra parte ficaria desprezada. Quando você joga esse cursor para cá, seria quase que o equivalente a você ligar o fio daqui para cá. É que às vezes você não quer a totalidade da resistência, você quer um pouquinho antes. Então você leva esse cursor até aqui, por exemplo, um pouco antes. Então você terá uma resistência que pode ser variável, ok? Então são mais ou menos esse tipo de resistores. Esses são chamados resistores de fio, normalmente são de louça, são para correntes altas. E existem também os resistores, nós chamamos de resistores de carvão, que são os resistores usados mais na parte de eletrônica. Mas em elétrica também nós temos muitos resistores desses utilizados em vários tipos de dispositivos, né? Dispositivos que são utilizados na elétrica também. Então ele tem normalmente, ele pode ser com o valor dele em ohms escrito. Nesses aqui normalmente os valores vêm escritos, né, em tinta, né, pintados, e aqui ele também pode ser, mas ele também pode ser nessa forma. Bom, essa tabelinha aqui é uma tabelinha de cores que foi especificada para você ter a composição do valor de acordo com a condição em que foi pintada essas cores, né? Ele tem dois terminais que nós chamamos de leads e um corpo, onde dentro desse corpo
existe o carvão, grânulos de carvão. E esses grânulos de carvão, eles são compactados de tal forma que a corrente passa de um grânulo de carvão para o outro. Por dentro desses grânulos de carvão, são vários, milhares, né, deles colocados aí dentro, e elas, então a corrente terá uma dificuldade de passar por esses terminais aqui, de acordo com o valor que está expresso no código de cores, ok? Você vai notar que ele tem essas faixas, onde que sempre de um lado dele a faixa está mais próxima aqui do lead, e do outro lado a faixa que está mais próxima do outro lead, ela normalmente é só na cor prata e ouro, que vai indicar a tolerância. E depois você tem mais duas cores, ok? Então a leitura desse código é feita dessa forma, com o resistor nessa posição, da esquerda para a direita. Você coloca aqui a faixa, não importa a cor, a faixa que está mais próxima do terminal aqui, ó, do lead, você coloca a sua esquerda e vai ficar um espaço aqui maior, ó, entre a última cor e essa faixa lá, prata ou ouro. E aí você tem que interpretar essa leitura de acordo com essa tabela, né? Aí aqui você tem então que o black ou preto, né, ele representa o bit 0, ok? O marrom, o 1, o vermelho, o 2, o laranja, o 3, o amarelo, o 4, o verde 5, o azul 6, violeta 7, o cinza 8 e o branco, a cor branca, 9. Então você tem os 10 dígitos aqui. Você tem ainda a faixa ouro, que representa uma tolerância de 5% máximo, e a prata, que corresponde a uma tolerância de 10%, ok? E essas cores elas podem se repetir na primeira faixa, na segunda faixa e na terceira faixa, ok? Então, por exemplo, esse resistor que tá mostrado aqui, a primeira faixa dele aqui é preta. Então, a primeira faixa significa o primeiro bit, ok, do número que você está lendo. Então aqui o primeiro bit seria 0. A segunda faixa corresponde ao segundo bit. Então aqui vermelho. Então vermelho é 2. Então 0, 2. A terceira faixa, ela vai representar a quantidade de zeros que você vai acrescentar ao lado desse número. Então, por exemplo, 0, 2. O verde, aqui ó, verde é 5. Então é 0, 2 com 5 zeros à sua direita, ok? Então 0, 2 com 5 zeros à direita, né, seria o número que você teria para designar a resistência desse resistor, que nesse caso seria esse número enorme, né? Esse número já na faixa dos mega, porque 5 zeros são 5 casas, com mais uma casa do 2 aqui, né? Já está na faixa dos mega ohms. Então você tem aí o zero não representaria nada, então seriam 2 megas, né? Mas 0,2 retira, né, a quantidade de um zero aqui à direita. Então, em vez de você ter 6 para representar o mega, você teria um valor menor. Vamos botar aqui que aqui seria 1, por exemplo. Seria um marrom, por exemplo. Então seria 12. Né? Então seria 1,2, né, vezes 10 a 5, 10 a quinta. Esse seria o valor da resistência, ok? Então, por exemplo, vamos colocar aqui
se nós colocarmos aqui 0,2 vezes 10 à quinta. Então 10 à quinta seria 1, 2, 3, 4, 5 zeros. Então esse número aqui vai ficar igual o quê? Se você tem essa casa aqui, ó, uma casa à esquerda, você vai andar nesse número aqui, ó, 0,2, você vai andar uma, a vírgula passaria para cá, 2, 3, 4, 5, 6. Então esses 5 zeros colocados à direita, o zero à esquerda não tem valor, né? Então seria esse é o valor da resistência total, né? Isso em ohms, ok? Isso em ohms. Então a leitura do resistor é feita desta forma. Você vai ler sempre colocando as cores, né, e colocando os números de acordo com essas cores. Lembrando que a terceira cor, sempre a terceira cor, você vai colocar zeros à direita desse número. E aí você teria então a formação do numeral, do número em que você tem de resistência nesse resistor. Então a última cor aqui, que é a prata ou ouro, vai determinar a tolerância, porque como são grãos de carvão depositados, eles podem dar, por exemplo, um valor de resistência X, né? Porém com uma determinada tolerância. Então, por exemplo, você tem um resistor de 100 ohms, né? 100 ohms, porém com mais ou menos, né? Vamos botar assim, mais ou menos 10% de tolerância. Ou seja, ele não será 100 ohms completamente, ele poderá ser 100 ohms, porém ele terá uma tolerância aí no valor de 10%. É um resistor de baixa precisão. Então a cor aqui a ser colocada aqui seria a cor prata. Aqui seria a cor prata. Se você tiver o mesmo resistor, né, e você tiver ele com mais ou menos, no final aqui, mais ou menos a cor, o numeral de 5%, a cor que estará lá será a cor ouro. Então se tiver a cor ouro na última faixa, ele vai ser 100 ohms mais ou menos 5%, ok? Então nós vamos voltar a falar sobre esse assunto, mas aqui vamos fazer então mais um exercíciozinho aqui, só para a gente fixar, ok? Então seria o seguinte, vamos botar aqui, vamos fazer um resistor de 25 kilo ohms. 25 kilo ohms, né? Seria 25 mil ohms, porque K nós sabemos que é 10 elevado à terceira. Então seria, isso aqui seria igual a 25 mil ohms. Ok? 25 mil ohms seria a mesma coisa que você falar 25K, é a forma mais abreviada de você falar. Nós vimos lá a primeira aula, nas primeiras aulas, sobre conversão de unidades. Então, 25 mil ohms corresponde a 25K. Como que seria as cores desse resistor? A primeira cor, o primeiro dígito é o 2. Então o 2 aqui ele é representado pela cor vermelha, ok? Então a primeira cor aqui seria vermelha. A segunda cor é o segundo número, 5. 5 é verde. Então aqui a segunda cor seria verde. E a terceira cor
seria a quantidade de zeros que nós vamos colocar. Se é K, ó, são 3 zeros, ok? Então, se é 3 zeros, como que seria a cor desse? Qual o número 3? Laranja, orange. Então aqui seria a cor laranja, ok? E vamos supor que ele fosse um resistor de 10 ohms, então é 10%, então aqui seria a cor prata. Então ele ficaria assim: vermelho, verde, laranja. É a mesma coisa que você escrever um resistor de 25.000 ohms. Então, nos esquemas elétricos, você vai ver essa resistência escrita dessa forma, se for um resistor de carvão, de baixa potência, ok? E assim por diante. Então fica aí esse exemplo, para que vocês possam treinar, e vai trocando os valores, vai trocando as cores, e você vai vendo que sempre então a primeira cor é o primeiro dígito, a segunda cor é o segundo dígito, e a terceira cor é sempre o número de zeros, ó, número de zeros, que vai ser colocado à direita. Não importa a quantidade, pode ser 9 zeros, pode ser 8 zeros, 1 zero. Então você troca pela cor aqui, de acordo com essa tabelinha, ok? Bom, quando nós fizemos as primeiras aulas, nós falamos sobre no fluxo de hidráulico, né, nós falando que a hidráulica é uma representatividade muito boa para estudar a eletricidade. E nessa analogia que nós falamos na primeira aula, nós vimos que o cano mais fino, né, tubos mais finos, oferecem mais dificuldade à passagem da água, lógico, né? E a passagem desses líquidos também, quanto mais largo, mais facilidade. Dessa forma, nós definimos então que a corrente elétrica vai se comportar exatamente dessa forma, né? Quando você tiver resistores menores, aqui ó, uma resistência menor, de menor valor, por exemplo, 1 ohm, 2 ohms, 3 ohms, a corrente que vai circular, seja ela convencional, ou seja ela eletrônica, né, ou corrente de elétrons, tanto para lá quanto para cá, nós vemos que seria então, tanto aqui ó, nesse sentido, ok? Quanto no sentido contrário, né? Nós vimos que essa questão aí já está discutido, né? Os dois tipos de corrente que você pode optar. Então, tanto no sentido negativo para o positivo, quanto positivo para o negativo, não importa aqui agora, a mesma corrente ó, que passar nesse resistor, ela vai fluir por aqui, vai passar pelo segundo resistor e vai voltar para a bateria. Essa resistência aqui, ela vai ser maior ou menor de acordo com o valor que você colocar, seja de fio, seja de carvão, seja de qualquer tipo, né? Fora, como eu falei, as resistências das próprias emendas que terão desses condutores nesses componentes, na bateria, né, e etc. Então, aqui é um exemplo de um circuito, né, com resistências, com resistores, né, que causarão a resistência à passagem dessa corrente I, né. Essa corrente I nós já vimos que vai ser medida em amperes, né, e ao passarem por essas resistências, a tensão da bateria, vamos supor 12 volts, que está saindo aqui, ou aqui, ela vai passar pela resistência, e essa resistência causará, né, portanto, devido a essa resistência, uma queda nessa tensão, ela vai diminuir um pouco essa tensão. Então, de modo que você pode ter aqui 12 volts, aqui do outro lado você vai ter 11,5, 11,6, depende do valor da resistência. Tem que fazer o cálculo depois, nós vamos aprender isso também. E não importa aqui agora, então vai ter uma queda de tensão, sempre vai ter uma queda de tensão, a queda sempre no sentido oposto, né?
essa corrente está passando para cá, a queda de tensão é para cá, então na verdade aqui vai ficar um valor mais baixo que aqui. E aí vai acontecer a mesma coisa aqui, ela vai passar nessa outra resistência, que pode ser qualquer valor também, vai causar uma queda de tensão no sentido contrário. Aqui vai ficar uma tensão menor e aqui uma tensão maior, e essa corrente chegará ao polo negativo da bateria, ok? Onde haverá então o cancelamento dessa carga positiva com uma carga negativa do outro lado. É onde que a bateria então começa o seu processo de descarga, ok? Se for uma lâmpada, circuito elétrico convencional igual uma lâmpada, você pode pegar uma lâmpada aqui de 3 volts, aqui se for 1,5 volt, ou se aqui for uma bateria de 12 volts, você pode colocar uma lâmpada, e você vai ver também no sentido positivo para o negativo ou negativo para o positivo, você vai ver que esse fio fino que tem dentro da lâmpada, ele vai encandecer com a passagem da corrente, porque ele é muito fino, e por ele ser fino, ele causa uma resistência muito alta à passagem da corrente. E como não tem oxigênio dentro da lâmpada, esse é o princípio de funcionamento da lâmpada. Aliás, cabe aqui até uma colocação que, como foi inventada a lâmpada, né? Thomas Edison, ele inventou a lâmpada por acaso, porque ele estava, na verdade, fazendo experiências com condutores e colocando condutores em regime de prova. Então o que ele fazia? Ele colocava um determinado condutor ligado numa alimentação, né? E ele ia aumentando o valor dessa tensão em cima desse condutor, só um condutor puro. Então seria basicamente como se fosse esse circuito aqui sem essa lâmpada, ok? Então aqui nós teríamos, por exemplo, vamos botar aqui, nós teremos aqui, por exemplo, um pedaço de fio. Ver se eu vou conseguir fazer isso aqui. Você teria um pedaço de fio, né, ligando essa lâmpada aqui, como se fosse, por exemplo, aqui, ó, um bypass, certo? Ó, então imagina que não existe essa lâmpada, existe aqui um pedaço de fio bypassando essa lâmpada. Então ele colocava um pedaço de fio e ele viu que esse condutor, ele, à medida que ele ia aumentando a tensão, né, aqui é uma fonte ajustável, esse condutor ele ia encandecendo, ficava vermelho, e quando ele não aguentava mais a passagem da corrente, por ele ser fino, ele queimava e abria e rompia. Bom, com isso ele foi testando várias espessuras, né, botando resistores, fios cada vez mais grossos, e ele ia aguentando correntes maiores, porque se eles são mais grossos eles aguentam correntes maiores, porém também ele rompia. Então ele falou, bom, se está rompendo, está pegando fogo, é porque, né, é oxigênio. Então ele resolveu colocar um bulbo de vidro, tirou o ar de dentro do tubo com uma sucção, vedou rapidamente e fez novamente a mesma experiência, e viu que o fio não queimava simplesmente porque não tinha oxigênio. Onde não há oxigênio não há fogo, né? E aí produziu aquele clarão, porque ele viu que aquele fio incandescente provocava uma certa claridade em volta. Então daí ele inventou a lâmpada, e aí basta você agora trocar esse condutor aqui dentro da lâmpada e botar de várias bitolas, várias espessuras, e você teria então claridades diferentes nas lâmpadas, ok? Então fica aí uma palhinha de como foram inventadas as lâmpadas. Então, voltando ao nosso circuito, essa queda de tensão vai provocar então o acendimento dessa lâmpada e a claridade em volta. Bom, toda matéria então possui, né, devido às suas características, como nós falamos, e se comporta de maneira diferente. E todos os circuitos, então, nós teremos as resistências dos materiais e a permeabilidade desses materiais. Esses dois aspectos é que formam então a chamada resistência elétrica,
O que seria essa permeabilidade dos materiais? A resistência é propriamente dita calculada em função da quantidade de elétrons livres que tem na última camada. No caso dos resistores, a quantidade de material, né, que é colocado ali dentro. Também a compactação dos materiais. Por exemplo, se você tem lá um resistor de carvão bem compactado, você tem mais facilidade para a passagem da corrente. Então você tem um resistor de menor resistência. Quando os grânulos de carvão são maiores, né, depositados ali dentro, maiores e mais afastados um do outro, menos compactados, a corrente elétrica passará com maior dificuldade entre os grânulos de carvão, por exemplo, aproveitando os elétrons livres da última camada de cada grânulo de carvão, de cada átomo que está compondo aqueles grãozinhos de carvão. Então, e no caso dos resistores de fio, né, ou se for um determinado fio cobre ou determinado tipo de, normalmente cobre, né, que é feito os resistores. Então, por exemplo, o cobre tem uma resistividade melhor, por exemplo, do que o metal, né, de modo geral, o aço, o alumínio, etc. Mas pode ser fios de alumínio também. Então, essa resistência é de acordo com a permeabilidade que cada material tem. Então, essa resistência dos condutores, a resistência dos geradores, cada gerador, cada bateria, cada gerador que gera também a corrente elétrica, ele também possui uma resistência interna. E essas resistências produzidas pelas cargas. No caso, a lâmpada, ela produz então uma resistência aqui na passagem da corrente, né? Essa aqui é uma parte isolada. Então a corrente entra por aqui, passa por dentro do filamento e sai do outro lado. Então aqui também tem uma resistência, logicamente. E essa resistência então é a resistência da carga. E a somatória dessas resistências então é que vai dar a resistência total. Aí o George Ohm, né, após esses estudos, ele viu então que a intensidade dessa corrente I que circula, ela é diretamente proporcional, né? Diretamente proporcional à diferença de potencial V que é aplicada entre os terminais e inversamente proporcional à resistência. Então ele viu que I, aqui ó, I é igual a diferença de potencial, que seria no caso ali da bateria, né? A tensão da bateria ali, 12 volts, ou se for da tomada elétrica lá, 100 volts, dividido pela resistência desse material. Então, ó, tudo que está no numerador aqui é vezes, né? Tudo que está embaixo é dividido. Então, V é a tensão, R é a resistência. Então a lei de Ohm ela pode ser enunciada dessa forma: V é igual a RI, ou I é igual a V sobre R, ou R é igual a V sobre I. Então essas aqui são, todas essas três maneiras aqui é a mesma coisa, né? Simplesmente a maneira de como que você está representando. Então o Ohm ele estudou e viu que a corrente I então que circula é diretamente proporcional à diferença de potencial V aplicada sobre o condutor, inversamente proporcional, ou seja, quanto maior a tensão, maior a corrente, quanto maior a resistência, menor a corrente, e assim por diante. Também nós temos aqui esse gráfico que ajuda também a você gravar VRI, né? Onde V sempre a tensão, R a resistência em ohms e I a intensidade da corrente em amperes. E também ele viu, por aqueles estudos que foram feitos nos condutores, que a resistência, ele enumerou uma segunda resistência, uma segunda lei, que diz que a resistência dos condutores, que é a tal da permeabilidade, é igual à letra grega Rho, se lê assim, mas é uma letra grega,
que simboliza a permeabilidade dos materiais, vezes L sobre S. Então, L é o comprimento do condutor e S é a seção reta em milímetros quadrados. Então, por isso determinamos que quanto maior o diâmetro desses condutores, maior vai ser a facilidade da corrente, porque a resistência será menor. Ó, tudo que está embaixo dividindo é inversamente proporcional. Tudo que está em cima no numerador é diretamente proporcional. Ok? Então nós vamos ainda debater mais com essas questões. Bom, outra questão que a gente tem que ver também, não se preocupe com essa questão das fórmulas, dos cálculos, que isso tudo com o tempo você vai memorizar. Mas nós vamos fazer isso na prática, né? Vamos mostrar isso na prática e você vai conseguir memorizar melhor. Bom, aí você então partiria agora, já que você sabe que os condutores eles têm então resistências, né? E existe também as resistências provocadas, logicamente, pelas cargas, né? O condutor aqui, ó, esse pedaço de fio, mais esse pedaço de fio, todos eles têm a sua resistência, às vezes pequena, mas tem uma resistência à passagem da corrente. Então, todo o tempo que a corrente está passando por aqui, quando ela chega aqui, ela tem uma dificuldade menor. Quando ela chega aqui, ela tem uma dificuldade maior, acende a lâmpada e volta a ter uma dificuldade menor de novo, igual a de cá, se os fios forem exatamente iguais. Se aqui você colocar um fio mais fino e aqui um fio mais grosso, aqui ela vai ter uma dificuldade maior, porque a resistência é maior. Aí vai ter uma dificuldade maior ainda, porque está passando por dentro da lâmpada. Depois ela vai ter uma dificuldade menor de passar, porque o fio, por ser mais grosso, ele vai permitir uma passagem melhor da corrente, vamos dizer assim. Aí você falaria, então por que eu não coloco os dois lados, né? O fio grosso da mesma espessura? Você pode fazer isso, logicamente que isso é desejável. Só que às vezes economicamente não é. Então, depois nós vamos estudar isso com mais calma. Mas por enquanto fica só essa observação, de que quanto mais grosso, quanto mais diâmetro tiver o condutor, melhor será a passagem da corrente e consequentemente você terá também algum impedimento da tubulação, né, por onde vão passar esses condutores. Você não pode colocar fios muito grossos em todos os condutores, nós vamos ver mais tarde por quê. Mas então é só para dar um exemplo aqui, aí a corrente chega no final e volta para a bateria. Okay? Essas resistências elas podem ser associadas tanto em série, que é uma ligada após a outra, onde que a corrente elétrica, né, que vai surgir aqui, ó, é a mesma que vai surgir em outros locais, né? Então, por exemplo, a corrente que vai surgir aqui é a mesma que vai estar passando por aqui, né? E que é a mesma que vai estar passando na resistência R3. Então, por quê? Porque só existe um caminho, né? A corrente sai daqui, passa por aqui, ela não tem para onde ir, ela volta para aqui para baixo e daqui ela vem para cá. Então, essa corrente sendo passada dessa forma, ela vai ser, obviamente, uma corrente que a gente chamaria de uma corrente única. Porém, em cada resistência dessa, ela vai causar uma diferença de potencial e vai diminuindo a tensão. Então, aqui é 12 volts, aqui pode ser 11, aqui já pode, se for igual o valor, essa resistência de mesmo valor, aqui pode ser 11, aqui já pode ser 10, aqui já pode chegar a 9. Mas ela diminuiu a tensão pela queda de tensão, mas a corrente é a mesma. Se saiu 1 ampere aqui, ele vai fluir por aqui 1 ampere e vai chegar aqui e vai conduzir, né, os elétrons daqui para essa parte positiva. Aqui é uma associação, um exemplo de uma associação de pilhas, quando a gente coloca às vezes nos equipamentos, pilhas em série também.
E aqui é a mesma coisa, porém você nota que há uma diferença na questão das correntes em relação às suas a sua composição. Aqui a corrente é a mesma que está aqui, ó, ok? Depois ela vai se subdividir em duas correntes. Existe uma lei, também chamada lei de Kirchhoff, que diz que toda a corrente, quando ela encontra um nó, quer dizer, uma emenda, né? Um nó seria uma emenda. Ela vai se subdividindo, né, em outras correntes. Por quê? Porque a corrente é como se fosse um líquido lá, a água lá fluindo lá na tubulação. Nós já falamos isso, né? Então ficaria uma coisa mais ou menos assim. Aqui sim, no final, ó, ela vai ser basicamente igual aqui, certo? Ó, aqui ela vai ser igual, né? Depois ela vai se juntar novamente em cada nó desse e vai voltar a ser o que era lá no início. Então é interessante que você notar aqui no circuito em paralelo, embora ela se divida aqui em três correntes, depois ela chega aqui, ela vem aqui, se junta com essa novamente e se transforma nessa. Então eu chamaria aqui de I1, o I total, aí vem I1, I2, I3, I4, que aqui é a mesma, até aqui. I4 mais I3 forma I2 novamente. Então essa corrente que está passando aqui, ó, ela já vai ser a mesma lá de cima. Ó. Essa corrente aqui, obviamente, já vai ser a mesma lá de cima, certo? Uma falha aqui. Ó. Então essa corrente que está passando aqui embaixo já é exatamente igual a essa, porque é a somatória dessa com essa. Aí ela chega nesse nó, ela encontra essa R que está descendo por R1. Então essa aqui vai ser novamente igual a daqui. Então se aqui estava 10 amperes, né, dividiu, vamos supor, 5 para 2 para cá e 8 para cá, aí dividiu mais 2 para cá, ficou 6 aqui, aí juntou 6 com mais 2, 8 novamente, 8 com mais 2, 10. Então aqui vai ficar 10 novamente. Então sempre a corrente que sai é a mesma que volta. Porém, a intensidade da corrente em amperes. Porém, cada resistência dessa, devido aos valores que elas têm, se elas forem ter resistências iguais, então 10 ohms, 10 ohms e 10 ohms, as correntes aqui serão exatamente iguais. Então, serão iguais aqui e será igual no final. Mas se aqui for 10 ohms, aqui for 20, aqui for 50, em cada eixo desse aqui será passada uma corrente de um valor diferente, isso calculado conforme essa lei de soma de resistências e a lei de ohms, né? Que é essa lei aqui que nós mencionamos aqui, ó, certo? V é igual a RI. Então a tensão é o produto da corrente vezes a resistência. Então em cada resistência dessa a corrente será diferente. E aqui embaixo existe a somatória novamente voltando para a bateria. Então isso aqui é só para a gente, agora aqui só para a gente exemplificar que existe então circuitos séries e circuitos em paralelo. E aqui nós queremos exemplificar então que o R total é a soma de R1 mais R2 mais R3. Mas quantos R's tiver aqui? Se tiver 20 resistências aqui, seria 20 números aqui. Então eu botei Rn, que no final vai dar o valor de uma resistência R total, que seria o valor aqui. Então isso aqui é 10, então 10 mais 10 mais 10, 30. Então esse circuito em série corresponde a um circuito de 30 ohms se fossem 3 resistências de 10, ok? Mas por que o cara não colocou uma de 30, colocou 3 de 10? É porque aqui, ó, nas chamadas saídas entre uma resistência e outra, você pode estar querendo alimentar circuitos independentes. Você pode estar querendo alimentar lâmpadas especiais, circuitos especiais, em que ele não pode
ficar aqui sempre sendo alimentado pelo circuito total, na saída do circuito. Então você tem aqui um primeiro nó, onde você pode derivar aqui e tirar botar uma carga aqui. Aqui você pode ter uma outra carga que precisa de uma corrente menor, uma tensão menor. Então aqui saiu 12 volts, aí aqui caiu 2 volts, aqui ficou 8, 10 volts. Então essa carga aqui vai ser alimentada com 10 volts. Aí caiu mais 2 volts, então passou para 8, aí aqui já vai ser alimentado com 8, e assim por diante. Então você vai colocando resistores exatamente para dar essas quedas de tensões e você não queimar os equipamentos que você está ligando. E aqui é a simbologia desse mesmo circuito somado novamente, ok? Então existem também os circuitos mistos, né, que são circuitos que tem no próprio circuito, você tem circuitos séries e circuitos paralelos no mesmo circuito. Seria, por exemplo, se eu pegasse, por exemplo, aqui, que aqui não dá para mim mudar, mas se eu pegasse essa resistência R1 e ligasse aqui, ó, tirasse essa bateria, né, deixando esse resistor ou não, se você pegasse esse circuito e juntar um no outro, essa resistência aqui vai ficar em série com essas três em paralelo. Então essas três vão ficar em paralelo entre si e vão ficar em série com essa e com essa, ok? Pena que eu não fiz aqui um desenho do circuito misto, mas nós vamos ver esse circuito mais na frente também. Então hoje aqui eu só queria dar essa palhinha sobre as maneiras como você pode interpretar essa lei. São várias fórmulas, onde se você tem valores, né, de ohms, de volts ou de amperes, você vai jogando nessa planilha. Você tem a potência, que nós vamos ver na próxima aula, você tem a corrente, a resistência e as tensões em relação à lei de Ohm, ok? Então é isso aí, a gente queria ficar por aqui hoje e nós vamos voltar falando sobre esse assunto mais daqui para frente. E hoje seria só para você ter uma noção então do que seria então a resistência elétrica, ok? Então até lá e boa sorte.